tomou um susto, né? Tá vendo o negócio de vírus, tomou um susto. A ideia é essa mesmo, ficar com medo. Vamos lá. Passando para o próximo tópico, gripe suína, aí sim, 2009, histórico. Primeiro caso, no final de março, no México, 2009. Outra cena do filme Contágio, muito curiosa, a mulher falando que o morcego errado encontrou com o porco errado. Isso gerou uma quimera, um vírus com informação genética do morcego, do porco, e acabou tendo informação genética do homem e acometendo o homem a doença que no filme devasta o mundo praticamente todo. O agente causador também é a influenza H1N1, embora tenha sutis diferenças do influenza H1N1 causador da gripe espanhola, os idosos não sofreram muito com a evolução da gripe, porque na verdade a problemática da gripe não é a gripe em si, é a evolução da doença. Na verdade, o indivíduo geralmente apresenta outros quadros clínicos, como pneumonia. A doença ela se agrava pelo que ela favorece de manifestação, ok? Embora a gripe não vá virar pneumonia, ela favorece com que a pneumonia ocorra no indivíduo. Os indivíduos de baixa imunidade têm maior propensão a ter a evolução da doença, manifestação de outros quadros clínicos, mas no caso, a maior parte dos idosos que tem, naturalmente, a deficiência imunológica pela idade mesmo. O que vai acontecer? A maior parte dos idosos infectados pela gripe suína não morreram, não tiveram agravamento da doença, porque eles eram naturalmente imunizados contra a gripe espanhola, causado pelo vírus muito parecido com esse, sutis diferenças, e com isso, quem nasceu até 1965, ou seja, os idosos de hoje, estão naturalmente imunizados, logo sofreram muito pouco com a gripe suína. Como eu já tinha dito, foi dado um alarde pelas instituições responsáveis por informar a população, né, sobre um risco, etc. e tal. Foi dado um alarde sobre a possível agressividade dessa doença, quando na verdade a maior parte dos contaminados sobreviveram. Eu tenho alunos que contraíram a gripe suína e na verdade sobreviveram. O curioso também é que essa gripe ela deixou de ser chamada de gripe suína porque gerou um problema comercial. A galera não queria comer porco com medo de se contaminar com a doença. Tudo bem, se o cara manipular o focinho, a boca via aérea do porco, ele de fato vai se contaminar. Mas se o cara estiver comendo um carrezinho, né, um carré, um pernilzinho, o cara não vai se contaminar, porque quem passa é o cara respirando, ou a secreção do cara, da via aérea. Como o carré não tem nada a ver com a via aérea, a própria manipulação, isso não vai sugerir a contaminação. Então a gente aprendeu a ter higiene com a disseminação dessa doença. Eu lembro que eu trabalhava numa escola chamada Rio da Prata, saudade da escola e tal, e aí lavar as mãos, orientação a lavar as mãos, era obrigado a ter o gelzinho, né, para descontaminar as mãos. Sem sombra de dúvida, lavar as mãos é o método mais viável de evitar a contaminação. Aprendemos a espirrar não assim e assim, né? O brasileiro é muito contato, né? A gente se cumprimenta muito, aperto de mão, aí o cara espirrava na mão, apertava tudo, coçava o nariz, coçava o olho, a boca, se contaminava. Bem, via de contaminação respiratória, tratamento sintomático, nível de biossegurança também, NB3. Logo, o Brasil está habilitado a manipular esse tipo de agente infeccioso. Próxima doença. Antes de falar da próxima doença, essa imagem linda, né, desse porquinho maravilhoso, que também pode ter gripe e, se tiver... Cara, olha que curioso. Na verdade, lá no México aconteceu o seguinte, esse cara aqui, e só ele, estava carregando um vírus que se tornou mutante nele, ok? Nele. E o mexicaninho simplesmente teve contato com esse porco aqui, que estava carregando um vírus que nele não causava infecção, porque esse vírus que ele estava carregando sofreu uma modificação estrutural nele, e com isso passou a viabilidade de contaminar o ser humano. Esse cara mesmo não estava gripado, mas o cara encostou no focinho, teve contato com o maluco, com o porquinho e tal, coçou o nariz, se contaminou. Contraiu a gripe, manifestou. Foi parar no hospital. Os profissionais da área de saúde, manipulando aquela doença nova, que teoricamente é uma gripe, contraíram. Esses que se contaminaram de forma inicial, a maior parte morreu.
e essa doença foi se disseminando, né? E a gente vai ver a perspectiva de propagação. Então, é caso de azar mesmo, galera. É caso de azar. Quem manipula esses animais tendem a ter maior perspectiva de contaminação. Adorei essa palavra, eu estou falando dela direto. Maior chance, maior probabilidade de ter essa contaminação. Não quer dizer que vai acontecer. Isso é um caso de, sei lá, eu vou jogar aqui 1 em 1 milhão, mas o cara azarado lá teve contato. Isso assustou tanto que a galera não via nem ligeirinho na televisão. A galera viu um sombreiro, o cara com o chapéu maior atravessava a rua. Então passaram a chamar de gripe, inicialmente gripe mexicana, por conta dessa problemática étnica, né? A galera achou melhor chamar de gripe suína e posteriormente, não, cara, vamos chamar de gripe, que é o que é, pô, é gripe. Só que no Brasil, se a gente falar gripe, a galera não dá muito valor. Então eles passaram a chamar do nome fantasmagórico do agente causador, influenza H1N1, de forma equivocada, porque nós aprendemos que infecção é uma coisa, o agente infeccioso é outra. A gripe é a infecção. O influenza H1N1 é o agente infeccioso. É outra história, ok? Então chamaram a infecção pelo nome do agente causador, de forma equivocada. Mas para que nós tivéssemos uma ideia de que a parada era séria. Tu fala pro brasileiro, gripe, o cara caga, o cara toma né? Desculpa, né? Caga por conta do sintoma, não. Mas o cara nem liga, né? Ele toma um antitérmico e tal, faz um gargarejo, sei lá o quê, e ele pensa que vai ficar bom, mas dependendo da gripe ele vai ficar bom no céu ou no inferno. E aí no inferno não vai ficar tão bom assim. Mas vamos lá. Aqui a distribuição, né? Morte, né? Veja bem que na América do Norte é onde ocorreu maior incidência de morte, né? Por conta do surgimento da doença no México, e a migração de mexicano para os Estados Unidos é muito grande. Infecções confirmadas, né? Brasil, e, enfim, vários países da América do Sul, América Central. Nós temos aqui a África, olha que maneiro, cara. A África não teve infecção confirmada nenhuma. Ó, que fabuloso. Você vê na Europa uma infestação tremenda na Ásia, na Austrália. Então, resultado, Papai do Céu poupou a África dessa vez, hein? Mas o resto, parceiro, casa caiu. Olha a América do Norte, quantos casos de morte. E só na América do Norte, curiosamente, ocorreram casos de morte. Ok? E essa partezinha aqui da América Central. Mas vamos lá. Continuando. Bem, a SIDA, né, a AIDS. Olha que lindo esse vírus HIV. O esqueminha de vírus HIV é a estrutura normal, capsídeo, etc, etc, mas esse cara tem uma parada chamada de transcriptase reversa. O que é isso? É uma enzima que faz com que o RNA viral se torne um DNA. Então esse vírus ele tem a capacidade, não só ele, mas os vírus que apresentam transcriptase reversa, de simplesmente transformar o RNA em DNA. E, na verdade, naturalmente, é o contrário. O que origina o RNA é o DNA. Nesse caso, o RNA viral dá origem a um DNA viral. E, posteriormente, com a fita de DNA, é produzido o RNA viral, que será lido pelo ribossomo da célula, e, com isso, produzindo proteínas, através da tradução normal, proteínas virais. A célula monta o vírus e, posteriormente, o expulsa, através do processo chamado de liberação. Só que essa liberação é por brotamento, então o vírus ele sai com um pedaço da membrana celular, envelopado, ok? Já vimos que não é uma estrutura obrigatória. Porém, vamos ao histórico da AIDS. Primeiro caso, 1981. Como eu disse, uma doença que surge na década de 80. Inicialmente, essa doença era chamada de câncer gay, porque a maior parte dos afetados eram homossexuais masculinos. Vamos entender por quê. O ânus é uma área, não o ânus, mas o reto é um segmento intestinal, finalzinho do intestino grosso, e na verdade é uma área de extrema absorção. É a segunda via de medicação mais importante depois da via venosa, porque é onde se injeta. O alvo da medicação é alcançar, geralmente, o sangue. Se eu jogo na via venosa, é direto. Se eu jogo na via sublingual ou no reto, a absorção é tão rápida que esse medicamento entra rapidamente na via sanguínea do indivíduo, na circulação. Então, se o cara está penetrando o ânus do parceiro ou da parceira, liberando secreção sexual, ele vai estar contaminando o cara. Como o ânus não é uma área de penetração, há uma lesão, não é uma estrutura forte como é a vagina, há a formação de lesão naturalmente e
a absorção desse vírus caindo na circulação sanguínea do indivíduo. Então, como a prática do homossexual masculino é o sexo anal naturalmente, não estou dizendo que o sexo anal é natural, estou dizendo que é naturalmente. E também não estou criticando quem faz, não. Mas vamos lá. Mas é muito perigoso, né? O reto é uma área de armazenamento de fezes. Então é tão perigoso para quem penetra quanto para quem está sendo penetrado. Inicialmente, a maior parte dos contaminados eram homossexuais masculinos. Posteriormente, nos Estados Unidos, uma filha de um político importante contraiu a AIDS e ela era hétero. E o cara descobriu que essa doença não era só de homossexual. Então houve aquele pandemônio onde todos poderiam se contaminar com essa doença, que até hoje é um problema mundial. O agente causador é o HIV, né, vírus de imunodeficiência humana. Provavelmente, essa doença ela evoluiu do SIV, vírus de imunodeficiência símia, ou seja, imunodeficiência do macaco. Mediante ao grande contato que houve com esse vírus do macaco, houve uma mutação dentro de algum ser humano e esse vírus pôde também causar infecção no homem. E a partir daí, abraço, né? O ser humano passou a se contaminar. O curioso é que os macaquinhos selvagens que apresentam o SIV, eles não manifestam imunodeficiência. Se você joga o vírus de imunodeficiência do macaco no macaco de laboratório, aquele macaco morre por conta da imunodeficiência, porque ele vai adquirindo as doenças oportunistas e acaba morrendo. Lembrando que a AIDS já não mata ninguém, na verdade a SIDA ela viabiliza com que outras doenças venham matar o indivíduo. Então a AIDS não mata diretamente, ela mata indiretamente. E a gente entende que então os macaquinhos sofreram um processo de seleção natural. E a galera que é criada em laboratório, mediante um afastamento daquela origem, né, selvagem, eles perderam essa característica, eles acabam desenvolvendo essa doença. Bem, a via de contaminação é sexual, isso não é mistério para ninguém. O tratamento é um conjunto de antirretrovirais que, na verdade, não eliminam o vírus, mas impedem com que o vírus se replique dentro da célula, né? Ou por impedimento da ação da transcriptase, ou por impedimento da adesão do vírus ao CD4, né? Só que esse vírus ele tem afinidade pelo grupo de célula que não poderia ter, que é o general do sistema imunológico. Então, quando eu perco o CD4, eu perco a imunidade. Eu perco o sistema imunológico como um todo, eu perco a gerência dele. Eu continuo tendo linfócito B, que produz anticorpos. Eu diminuo a quantidade de linfócito CD8, mas a minha imunidade fica toda mexida. Então, na verdade, o indivíduo adquirindo qualquer doença oportunista como a candidíase, a toxoplasmose, etc., o cara acaba tendo vindo a óbito mediante a manifestação dessas doenças. Vamos lá. Nível de biossegurança também é o NB3, ok? Ah, Léo, mas o laboratório de análise clínica manipula. Não, manipula não. Ele vai fazer o diagnóstico. Mas ele não manipula o vírus a ponto de mexer na estrutura genética, etc, etc. Isso ele não faz, porque os laboratórios de análise clínica, se não me falha a memória, chegam ao NB2, nível de biossegurança 2, dependendo do laboratório. A maioria é NB2. Vamos lá. E aí que eu coloco o macaquinho, né, como sendo possível reservatório do que originou o vírus HIV. E aqui o caso de SIDA, né? Aí é mundial, né, cara? Você vê que as áreas onde ocorre maior incidência de morte, indivíduos afetados, enfim, vai diminuindo, mas é no mundo todo, né? Aqui é 1 para 1, 1 para 3, 2 para 4, 4 para 5, na África é 4 para 4,8, enfim. A contaminação é extremamente gritante no continente africano. Vamos lá. Bem, então agora, ebola, para a gente encerrar essa aula, ok? Primeiro caso, em 1966, o ebola também é dado como febre hemorrágica, já que o início da manifestação da doença se dá pela febre, e como esse vírus atinge vaso sanguíneo, assim como é o caso da dengue, né, o indivíduo leva, só que de forma muito mais agressiva, é claro, o indivíduo acaba sendo acometido por hemorragia, e esse é o quadro que geralmente o indivíduo não consegue voltar. Pelo menos o que eu saiba, nenhum indivíduo que chegou a esse quadro conseguiu sobreviver. Bem, primeiro caso em 1976, onde não foi muito divulgado, nem muito
Inclusive o ano que eu nasci, né, estou com 38 anos hoje, nem foi muito alarmante porque ficou no interior da África. A galera era conhecida a doença, mas ficou no interior da África. Então, como ninguém esquenta muita cabeça para o continente africano, o que acontece? Os indivíduos morriam, né, e que se dane, certo? Morriam e ponto. Resultado, os indivíduos morriam e ponto. Resultado, agente causador, vírus Ebola, via de contaminação, contato com secreções do portador, tratamento sem tratamento específico, ainda não temos aí um tratamento eficaz, nível de biossegurança NB4, ou seja, para manipular esse agente infeccioso, tu tem que estar usando um aparato, tem que estar dentro de uma área extremamente controlada, enfim. Então não há interesse que os países desenvolvidos, né, não permitem, creio eu, que haja produção a construção de laboratórios desse nível em áreas não tão evoluídas, não tão economicamente evoluídas, enfim. Por quê? Porque essa galera guarda agentes infecciosos. Eu creio que isso esteja ligado com guerra biológica. Aí tudo bem. Não é uma especulação meramente louca. Isso pode acontecer. A ideia pode ser essa. Porque quem tem o NB4 pode guardar o agente infeccioso de NB4, certo? Armazenar e ponto. E ficar aquela parada lá. E caso seja necessário utilizar para uma guerra biológica, posteriormente a descoberta de cura, creio eu que seja assim, o pensamento do indivíduo quer fazer essa besteira, né? Então o Brasil não tem NB4, o Brasil não tem como manipular esse agente infeccioso, ok? Tudo bem que se de repente o cara chegar aqui, existem profissionais capacitados, não existe a estrutura para alocar esses profissionais capacitados no Brasil. Geralmente essa galera vai para fora e trabalha em NB4 lá fora. Vamos lá. O histórico é interessante, essa informação foi colhida no dia 2 de setembro, né, para fazer a palestra que eu dei numa instituição de nível superior. Até o dia 2 de setembro, contabilizamos 4.784 casos e mais de 1.400 mortes. Olha a quantidade de mortes para o quantitativo de infectados. Confirmou a diretora da OMS, Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, o aumento de cerca de 100 vítimas desde a contagem anterior, anunciada na terça-feira. Ou seja, eu não lembro qual foi o dia da semana, mas não chegou a ser uma semana. O número de casos aumentou de 100 vezes, certo? Hoje a gente está no dia 8 de outubro, a doença já alcançou a Europa, a doença já alcançou os Estados Unidos, enfim. A ideia é que haja o controle de que não haja contaminação nessas regiões, mas os indivíduos infectados já estão lá, entendeu? Sendo tratados, etc. Primeiro caso de morte nos Estados Unidos por conta do Ebola, o indivíduo no Texas veio a falecer, certo? Temos aí essa problemática também ocorrendo na Europa, é mais agravante, porque houve 4 casos e a técnica de enfermagem falou que teve contato com o indivíduo em constante secreção e parece que o cachorro dela teve contato com ela e a galera está querendo sacrificar o animalzinho, mas aí os loucos que cuidam, não com uma ova, né? Os caras que têm carinho pelo animal, acham que o animal não deve ser sacrificado, acho que deve ser avaliado de uma maneira mais coerente isso. Enfim, é uma doença muito grave, uma doença que está chegando. Eu espero que não nos alcance, mas não me surpreenderia se chegasse aqui. Bem, esse daqui é um dos possíveis reservatórios do Ebola. Na África a galera come esse tipo de morcego, um morcegão gigante, né? Come fruta. Esse cara é um possível reservatório. Esse cara também é um reservatório. Então o vírus Ebola ele fica passeando por esses indivíduos. E esse é o vírus Ebola. É uma figura, não é uma figura real, mas esse é o vírus Ebola. E aí a gente entende por esse mapa porque a galera está levando muito a sério a condição de tentar achar uma cura, enfim. Parece que já estão fazendo isso, né? Parece que descobriram que o ser humano ele sim cria anticorpos contra o vírus, mas o vírus é tão rápido na letalidade, na questão de matar o hospedeiro, que o hospedeiro não tem tempo de reagir contra ele, morre antes. Né? Algumas doenças são assim. Outra coisa que faz o Ebola não ser até aqui, de uma contaminação muito ampla, porque geralmente um infectado ele morre tão rápido que ele não consegue propagar a doença, entendeu? Então vamos lá.
Primeiro ano de ocorrência, Congo, interior da África, lá no alto. Não preocupou a Organização Mundial de Saúde, porque ficou inserido só lá. Ainda em 76, né, no Sudão, deu uma baixada, mas ocorreu. 94 o índice foi menor, 95 aumentou, 96 está pulando de ano em ano, a partir daqui. Deu uma estacionada em 2000, novamente aparece. Em 2001, Gabão, Congo em 2003, Congo em 2007, Uganda em 2007, tudo interior da África, Congo em 2012, agora. Guiana, Libéria, Serra Leoa, que são áreas centrais da África, onde tem circulação de indivíduos de tudo quanto é lugar. Olha o índice de contaminação. Então é por isso que a galera está correndo atrás, porque agora eles vislumbraram a possibilidade dessa doença se propagar pelo mundo, é o que está acontecendo. Então nós temos aqui casos de morte. E aqui, casos de pacientes, ok? Europa, Estados Unidos e África, né? Circundando as áreas onde está ocorrendo a infestação da doença. Então nós temos aí uma problemática real e atual. E isso possivelmente vai ser cobrado no Enem, que é a nossa próxima avaliação a ser trabalhada. Mais uma vez o mapa, né, com os nomes mais claros, Congo, Sudão, Gabão, Congo, Gabão, Uganda, Gabão, Congo, Uganda, Congo, Guiné, Libéria, Serra Leoa, centro. Tudo até aqui era só interior, a galera não se preocupava tanto. 2014, centro. Perspectiva de mortes e perspectiva de indivíduos contaminados, casos de ebola. Vamos fechar então a aula nesse mapa. Espero que tenha sido de grande importância para vocês. E como eu sempre falo, a diferença do que vai entrar e o que não vai entrar é dedicação. Estudem e a gente continua a aula de infecção posteriormente. No nosso próximo encontro a gente vai estar falando dos outros agentes infecciosos, né? A bactéria, protozoário e os vermes. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Beijão do professor Leonardo de Biologia. Fiquem com Deus.